apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O dia transmite ao outro esta mensagem, e a noite dá a conhecer a outra noite. Pedro, apóstolo, e Paulo, doutor das gentes, ensinaram-nos a vossa lei, ensinaram-nos a vossa lei, Senhor. Estão alguns grupos inscritos na celebração deste dia. A Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de Laveiras, de Caxias, da Diocese de Lisboa, da Diocese do Porto, a Irmandade Nossa Senhora de Fátima, de Lessa da Palmeira, e a Universidade Católica Centro Regional do Porto. Preside esta Eucaristia o Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos nasceu da Virgem Santa Maria, esteja convosco. Hoje é um dia que para a Igreja conta muito celebrarmos os dois pilares fundamentais da fé e da sua transmissão, São Pedro e São Paulo. Lembramos-nos do Papa e lembramos da espiritualidade portuguesa tão típica desta ligação tripartida entre a Eucaristia, que nós vamos celebrar, entre Nossa Senhora, que temos como mãe, e entre o Papa, referência sempre da nossa fé. Peçamos por ele, peçamos pela Igreja Universal, peçamos por estes grupos que foram referidos e sejam permitidos destacar a Universidade Católica Portuguesa e o seu Centro Regional do Porto, que se quer consagrar decididamente a Nossa Senhora e que o fará no final desta Eucaristia. Como sempre, vamos reconhecer as nossas culpas para depois, mais purificados, podermos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, a minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. Kyrie, Kyrie eleison.
dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, da glória de Deus Pai. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Amém. Oremos. Senhor, que nos encheis de santa alegria na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja que se mantenha sempre fiel à doutrina daqueles que foram o fundamento da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da Igreja, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, vendo que tal procedimento agradava aos judeus, mandou prender também Pedro. Era nos dias dos ázimos. Mandou-o prender e meter na cadeia, entregando-o à guarda de 4 piquetes de 4 soldados cada um, com a intenção de o fazer comparecer perante o povo depois das festas da Páscoa. Enquanto Pedro era guardado na prisão, a Igreja orava instantemente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes pensava fazê-lo comparecer, Pedro dormia entre 2 soldados, preso a 2 correntes, enquanto as sentinelas à porta guardavam a prisão. De repente, apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no ombro, e disse-lhe: "Levanta-te depressa." E as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse-lhe: "Põe o cinto e calça as sandálias." Ele assim fez. Depois acrescentou: "Envolve-te no teu manto e segue-me." Pedro saiu e foi o seguindo, sem perceber a realidade do que estava a acontecer por meio do anjo. Julgava que era uma visão. Depois de atravessarem o primeiro e o segundo posto da guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu-se por si mesma diante deles. Saíram, avançando por uma rua, e subitamente o anjo desapareceu. Então, Pedro, voltando a si, exclamou:
Agora sei realmente que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Palavra do Senhor. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O Senhor liberta os que nele se refugiam. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, e escutem e alegrem-se os humildes. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Enaltecei comigo ao Senhor, e exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Voltai-vos para ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. O Senhor liberta os que nele se refugiam. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O Senhor liberta os que nele se refugiam. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, eu já estou oferecido em libação e o tempo da minha partida está iminente. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. E agora já me está preparada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me há de dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vinda. O Senhor esteve a meu lado e deu-me força para que, por meu intermédio, a mensagem do Evangelho fosse plenamente proclamada a todos os pagãos e a ouvissem.
e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal e me dará a salvação no seu reino celeste. Glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quer na oração de entrada, quer nestas leituras, já escutámos várias vezes os nomes daqueles que celebramos hoje: Pedro e Paulo. E podíamos colocar-nos uma pergunta de entrada: não teriam direito cada um deles a ter o seu dia que lhes fosse dedicado e a celebrarmos independentemente um do outro esta sua festa? Sim, na história da Igreja há outros santos que não tiveram o relevo que estes dois tiveram na história da nossa fé e celebramos-los individualmente. Curiosamente, a Igreja sempre os celebrou em conjunto, como metáfora ou imagem da própria Igreja. Trata-se de dois homens muito distintos, mas que entretanto convergem na mesma unidade. Pedro, o homem simples, pescador da Galileia; Paulo, o catedrático,
portador da melhor formação daquela altura. Pedro, aquele que falaria exclusivamente a língua natural da sua zona, o aramaico, e que, entretanto, não teve medo de partir para o mundo que falava outras línguas, e Paulo, o homem formado em línguas, que dominava perfeitamente o inglês daquela altura, que era o grego, a língua grega, e, portanto, podia comunicar com muitas outras pessoas. Enfim, uma diversidade enorme. Pedro, que se dedica de uma forma especial a pregar aos judeus, de onde ele provinha, e o Senhor Jesus também, humanamente falando, e Paulo, que vai pregar aos pagãos. Não obstante, convergem não só para Roma, o lugar onde vão dar culto a Deus pela sua morte, mas fundamentalmente no mesmo projeto da Igreja. De tal maneira que a Igreja que nós hoje formamos assenta exatamente nesta realidade do Pedro que a dirige e de Paulo que de alguma maneira a difunde por intermédio da sua voz. E nestas três dimensões, a unidade na diversidade, a forma de organização e o anúncio de uma boa nova, de uma verdade ao mundo, aqui assenta a Igreja que todos nós formamos. Ela, de facto, é uma Igreja da diversidade, formada por povos de toda a terra, por gente muito culta e outra que não teve possibilidade de se cultivar, por gente com muita idade e outros mais novos, enfim. É uma Igreja de diversidade, que não obstante é coesa, é solidificada à volta da mesma fé. Em segundo lugar, é uma Igreja que, como Pedro, sabe que tem uma cabeça, é Jesus, é verdade, mas depois, na realidade do nosso mundo, torna-se visível na figura do Papa e depois na organização que possui, nas dioceses, com o Bispo, com os sacerdotes que o Bispo envia para as várias comunidades locais, a que chamamos paróquias, enfim, e nos organismos que são sempre ligados pela caridade da fé a esta grande cabeça, por intermédio daquilo que nós podíamos chamar esta forma de organização ou corpos intermédios. Isto é importante que reflitamos no tempo de hoje, porque a Igreja não é apenas um conjunto de boas vontades, a Igreja é também uma organização. E na solidez desta organização também está a sua capacidade de dizer uma palavra sensata para o mundo de hoje, mesmo que o mundo, porventura, não participe dessa fé que participa a Igreja. E depois, então, como Paulo, uma Igreja que não está contente consigo própria no sentido de apenas falar para o seu interior, mas quer levar esta mensagem de verdade ao conhecimento de todos. Assim é a nossa Igreja. E assim é a Universidade Católica, que se esforça por viver esta dimensão de uma Igreja que a constitui. A Universidade Católica não é apenas mais uma das universidades, por sinal, das mais respeitadas, daquelas que há em Portugal. Não é só isso, embora isso já fosse importante. É também uma presença institucional da Igreja que a criou e que, por intermédio dela, também pretende estar presente no mundo, com estas mesmas dimensões. Portanto, a Universidade Católica quer afirmar esta sua identidade religiosa, que por ser exatamente coesa no campo da fé, se abre aos outros. A Universidade Católica não admite apenas alunos ou até professores e funcionários que sejam exclusivamente católicos, está aberta a outros, mas falo exatamente em função da sua própria fé, porque é coesa à volta desta dimensão da Igreja e da fé que está na base da sua Constituição, porque é inerente à fé católica abrir-se ao mundo, a Universidade aceita na plenitude da liberdade outras pessoas que não participem da sua fé,
sejam aquelas que têm outra dimensão religiosa ou que não têm nenhuma. Mas na base está a sua coesão dos princípios cristãos e católicos. Depois, então, uma universidade que mesmo a nível institucional tem o magno chanceler, que é nem mais nem menos do que o Sr. Patriarca de Lisboa, isto é, este sentido da organização, como a Igreja Católica tem no Papa Francisco a cabeça visível e o sentido da unidade, e depois uma universidade que faz por estar no mundo na dimensão da busca da verdade. O logótipo da Universidade Católica tem exatamente como seu brasão esta palavra veritatis, quer dizer, é na busca da verdade que ela se afirma e que afirma o seu princípio constitutivo, que é da fé. E isto faz com que ela seja já interventiva na nossa sociedade e, porventura, tê-lo-á de ser ainda mais. Porque a busca da verdade, em qualquer tempo histórico, às vezes é a dimensão mais ofuscada. Particularmente nas épocas de crise, quando politicamente vêm sombras, quando vêm as ditaduras, a primeira coisa que elas ofendem é a verdade das coisas. E quase sempre as ditaduras se vão munir de instrumentos para impor a mentira. Não toleram de facto a verdade. E nas épocas instáveis e de crise, e a nossa época não está completamente imune de ser uma época de certa crise, mais é necessária a afirmação da verdade completa. Por isso, para a Universidade Católica, impõe-se esta tarefa de, no mundo, descobrir a verdade e a propor. A verdade das ciências, porventura a começar pelas ciências biológicas, químicas, aquelas que nós dizemos as ciências exatas, muito mais as ciências humanas e humanísticas, e até a verdade de Deus e a verdade do homem, representada não só na teologia, na filosofia, mas no conjunto dos outros saberes todos. E a Universidade tem de ser assim esta força interventiva, que não impõe, mas tem de dizer qual é a verdade para um tempo que muitas vezes vive de manipulações ideológicas. Ora, exatamente para ter força de o propor, é que vem aqui esta capelinha das aparições, pedir a força daquela mulher que parece frágil, mas é muito forte, e o povo de Deus reconhece-a como tal, a figura de Nossa Senhora. Parece que não se distinguia, como muitas senhoras, por particular fortaleza, mas toda a sua vida é a expressão de uma força extraordinária, que a leva a aceitar aquela maternidade de Jesus, que sabe que tem de fugir para o Egito e foge para o defender, que já antes tinha ido sozinha à sua prima Isabel para ajudar em trabalhos difíceis e não hesita e põe-se a caminho, e que depois sabemos muito bem como é que acompanha Jesus e vê os momentos de êxito, mas também aqueles que são dolorosos a chegar inclusivamente ao Calvário. É esta senhora forte, daquela fortaleza que lhe vem do facto de ter Deus no seu interior, de ser templo do Espírito Santo, que nós, Universidade Católica, invocamos para ser fortaleza de todos os que sabem que têm de ter uma função muito própria na Igreja e no mundo. Pedimos isto a Nossa Senhora, invocamos também São Pedro e São Paulo, para que nos ajudem a ser, então, imagem viva desta Igreja que todos nós formamos. É com muita alegria que eu vejo aqui à minha frente 4 casais, que sei que estão em bodas, creio que bodas de 50 anos, bodas de ouro. Muito bem, a Igreja agradece-vos o testemunho de fidelidade e o testemunho de unidade que vocês foram dando ao longo da vossa vida. E, portanto, em nome desta Igreja, eu quero abençoar as alianças que são para vós símbolo desta mesma fidelidade.
É o Aníbal e a Cíntia do Rio de Janeiro. O António José e a Maria Celeste de Mangualde. O Armando e a Maria Regina de Coimbra. E Valdemar e Elizabeth, também do Brasil. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas num vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro as alianças que vou abençoar em vosso nome, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O santuário entrega a cada um dos casais o Imaculado Coração de Maria, para que possam sentir-se sempre assim iluminados por esta memória e pela ajuda da graça de Nossa Senhora. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 No dia de hoje somos chamados a manifestar a nossa fé na recitação do Credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou por Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Ele falou com os profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e vida do mundo que há de vir. Amém.
Irmãos e irmãs, na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentamos a Deus Pai as nossas súplicas pelas necessidades do mundo, da Igreja e, digamos, cheios de esperança. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, fundada sobre Pedro, para que ela sinta, no meio das dificuldades deste mundo, a força de Deus que a conduz à salvação. Oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo São Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal da unidade da Igreja, oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pelos bispos e presbíteros mais idosos e por todos os que estiveram ao serviço do povo de Deus, para que Jesus Cristo os assista e lhes dê força. Oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Por todos os que, a exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que Ele os livre de todo o mal, oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pelos perseguidos por causa da sua fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade. Oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e bendiga a Deus, que está nos céus. Oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Pela nossa universidade, em especial pelo Centro Regional do Porto, no 40º aniversário da sua criação. Renovamos a consagração da Universidade Católica Portuguesa em 2007, pedindo a Deus que nos conceda a sabedoria e o discernimento para descobrirmos o rumo a seguir, na fidelidade aos princípios cristãos que nos identificam. Oremos. Pela intercessão dos vossos apóstolos, salvai-nos, Senhor. Deus, clemente e cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e por intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oração dos santos apóstolos acompanhe a oferta que trazemos ao vosso altar e nos une intimamente a vós ao celebrarmos este divino sacrifício. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos concedeis a alegria de celebrar hoje a festa dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Pedro, que foi o primeiro a confessar a fé em Cristo, e Paulo, que ilustrou com a sua doutrina. Pedro, que estabeleceu a igreja nascente entre os filhos de Israel, e Paulo, que anunciou o Evangelho a todos os povos. Ambos trabalharam, cada um segundo a sua graça, para formar a única família de Cristo. Agora associados na mesma coroa de glória, recebem do povo fiel a mesma veneração. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Lembrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrei-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto aguardamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Demos graças a Deus Pai que nos chama a tomar parte na herança dos santos, na luz divina. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino de seu amado Filho. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Nele encontramos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Tronos e dominações, principados e potestades, por Ele e para Ele tudo foi criado. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz,
Ele é anterior a todas as coisas e por ele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Em tudo ele tem o primeiro lugar. Eu sei em quem pus a minha confiança e sei que o Senhor, justo juiz, me dará recompensa no dia da sua vinda. Eu sei em quem pus a minha confiança. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Sede a rocha do meu refúgio e a fortaleza da minha salvação. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me conforta, tudo posso. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com este sacramento, concede-nos a graça de vivermos de tal modo na vossa Igreja, que, assíduos à fração do pão e ao ensino dos apóstolos, sejamos um só coração e uma só alma, solidamente enraizados no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. A ti, Mãe, entregamos as nossas vidas, as nossas alegrias e tristezas, sucessos e dificuldades. A ti, Mãe, entregamos a nossa Universidade Católica Portuguesa, especialmente o Centro Regional do Porto. Que o teu sim seja inspiração para todos os membros da nossa comunidade académica. Juntos rezamos.
Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Amém. E antes da bênção final, o Presidente, o Bispo do Porto, vai fazer a bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Santa Maria, dos Santos Francisco e Jacinta Marta, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejo uma continuação de um bom sábado e depois amanhã, dia 1º da semana, dia da ressurreição, dia da Páscoa semanal. Sejamos assistidos pela bênção maternal de Nossa Senhora e confortados também com a presença eclesial destes dois grandes da nossa Igreja, São Pedro e São Paulo. Desejo para vocês todo bem e, como o Penhor disse, dou então a bênção que é de Nosso Senhor, mas chega por intermédio do Presidente da celebração. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio bem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.